manhã chegada, hora de levantar, tomar café, esquematizar o dia. Pra começar com o pé direito, escolho as minhas armas, o amor e companhia. Eu sou Evandro Luiz de Oliveira, foi o nome assim que mamãe escolheu, né? Ela tinha grande orgulho desse nome, ela achou muito bonito. Me deu esse nome pela questão seguinte, né? De um oficial do exército, né? Que a gente convivia lá. E eu nasci em Porto Ferreira, mas fui registrado como natural de Pirassununga, né? E tenho naturalidade pirassununguense, mas me divido aí. Porto Ferreira é a minha cidade, Pirassununga também. Na realidade, a região toda aqui eu me sinto totalmente em casa, né? Me sinto totalmente em casa quando eu estou aqui na nossa região. Tenho andado por muitos lugares, mas realmente aqui que eu me sinto em casa, né? O filho de Terezinha Gaspar de Oliveira, uma grande senhora, uma grande guerreira, uma mulher maravilhosa que dedicou a vida toda aí para mim, né? Como eu sou filho único, né? Sou filho único e mamãe sempre esteve junto, sempre fez o que pôde e o que não pôde por mim, né? E uma batalhadora e uma pessoa que, vamos dizer assim, de maneira bem abrangente, né? Que também ajudou a construir o Brasil. Essa é a grande realidade, né? Das coisas, batalhadora, tudo, né? Meu pai, João, me ensinou muita coisa, né? Quem eu considero pai de criação. Eu sempre considerei João Biasone, descendente de italianos, né? Então a gente conviveu com toda essa cultura aí, vamos dizer assim, África, Europa, Estados Unidos. Eu acho que a gente traz essa, vamos dizer assim, essa identidade, né, genética de muitas culturas, né? A música sempre teve assim presente na minha vida, né? Pela família assim bem musical, né? Meu avô, que eu não conheci, mas foi um sanfoneiro, né? E vamos dizer assim, mas dali para lá eu não tenho assim ideias de ninguém na família que tem assim essa coisa com a música, a não ser eu e dois primos, né? Mas a gente sempre foi, a família toda sempre foi aquela coisa de arrastar os móveis, fazer um baile lá em casa, assim, na sala, de repente, né? Minha avó dançava muito bem, meus tios, minha mãe, tias, todos cantavam muito bem. Não se meteram a cantar assim como eu, né? Mas, como é que fala? Mas todos cantavam muito bem, afinadíssimo, tudo. E eu tenho essa identidade, vamos dizer assim, vocal, com esse lado, como eu disse, com esse lado vindo da África e da Europa, né? E a música, ela sempre teve muito presente, e eu fui criado num ambiente
onde o rádio, né? O rádio, por exemplo, na época ele era algo assim que ele tocava aqui Tonico Tinoco, dali a pouco estava tocando Frank Sinatra, então tudo isso veio uma influência. Eu acho que eu passei por todos esses estilos, né? E acabei me sentindo assim um pouco, querendo ser um pouco Ray Charles, um pouco Gilberto Gil, né? Que são os caras que não têm estilo musical, mas vivem pela música, né? Isso é bacana. É isso aí. E que idade que você viu, que você descobriu que você queria tocar violão e que você começou a cantar? Que idade você tinha? Como foi isso? Olha, eu acho que assim, como eu disse, a música eu acho que eu sempre ouvi desde a barriga da mamãe, né? A gente tem assim essa coisa, essa influência, né? Vamos dizer assim, a gente traz essa carga genética, né? A gente, tudo. E eu lembro assim que o primeiro instrumento que eu tive contato, por incrível que pareça, foi uma gaita. A gente morava em uma casa assim, um quintal, né? Onde tinha lá o filho da proprietária, ele sempre aparecia por lá, ele trabalhava em circo. E ele trazia uma pequena gaita, né? E eu não via quando a hora dele chegar tal para poder ver esse instrumento, né? Ele me ensinou algumas coisas e como na época a gente não tinha condições de comprar uma gaita tal aquilo, ele me ensinou a fazer uma gaita com pente. Imagine, eu vivia tocando aquilo. Então eu falo assim, primeiro um instrumento mesmo assim que me fez sonhar com a música, né? Me fez sonhar, foi um sonho, foi a gaita. Aí depois as coisas vieram acontecendo, né? Eu hoje assim falo que eu sempre gostei da música e tudo, mas nunca assim imaginei que hoje eu estaria aqui. Talvez imaginei, né? Tivesse a pretensão, né? De maneira inconsciente, talvez tivesse assim a pretensão, né? De ser um músico, de ser um cantor, né? Eu comecei cantando, né? Aquela coisa dos amigos, né? Que a gente vai cantando tal e fazendo essas coisas. E quando eu vi, eu já estava lá no palco, né? Sem perceber, mas tudo que assim eu considero que as coisas são assim. A gente, Deus dá o dom, a gente pega o gosto e Deus dá as condições para a gente chegar. É isso aí. A parte instrumental é assim. Na realidade, eu sou um cantor que me viro com alguns instrumentos, né? Hoje mais com o violão, né? Porque quando eu comecei a minha vida ali, bandas de baile, dessas coisas, então eu só cantava, né? E via uma grande dificuldade, via ali os músicos que me acompanhavam, né? Falava, poxa, mas como que eu vou conseguir tocar um violão, tal, né? Pensando esses tipos de coisas. Mas as necessidades vieram. Aí eu parti uma coisa que eu sempre gostei, como eu digo, sempre nessa essa coisa da cultura africana. Eu sempre gostei da percussão, então comecei ali por exemplo, com a percussão, né? Inclusive os outros dois primos meus são percussionistas, né? E então depois aí veio a necessidade do violão, né? Que hoje é o que sempre me acompanha, né? O violão, por exemplo, que eu tenho condições de ir lá fazer um show solo, tal, voz e violão, né? Tive que me virar nos 30 para poder fazer isso, né?
E aí os outros instrumentos são todos assim pela curiosidade e, vamos dizer assim, pela necessidade, né, de compor, de ter as próprias composições ali, né. Então vamos dizer assim, eu sou um cantor, toco percussão, já trabalhei inclusive em projetos ensinando crianças a tocar percussão. Aí eu já fui mais fundo, estudei, participei de workshops e tal. Então, quer dizer, a percussão eu já tenho assim muito mais intimidade com ela, né? Tá? E os outros instrumentos, assim como o violão, foi principalmente tocando ao lado de grandes amigos, grandes músicos, tal, uma coisa que até mais à frente eu vou falar, porque é tipo assim, eu me considero o seguinte, que dentro da música, desde o primeiro dia que eu comecei, Deus sempre me abençoou, porque, puxa, sempre tocando com músicos que sabem muito mais, tem muito mais experiência, tem a mesma experiência que eu e que tem menos experiência. Então é isso que eu sempre falo, a gente aprende com quem sabe mais, com quem sabe igual e com quem sabe menos. Quando eu decidi me tornar assim um artista profissional, né, um cantor profissional. Qual foi o ano? Olha, não dá assim para precisar o ano, porque o que acontece é o seguinte, como eu disse, sempre fui ali apaixonado pela música, na família musical, e a gente sempre ouviu de tudo, de Tonico Tinoco, o brega, o rock, vamos dizer assim, lá o Frank Sinatra e tudo, os Beatles, Rolling Stones, enfim, ouvimos de tudo e gostei muito, hoje analisando assim, pelos movimentos musicais, né, que eu vivi, né, principalmente ali dos anos 80, um ano maravilhoso, né? Mas agora, tipo assim, dizendo quando eu comecei, então não dá para precisar muito, porque é uma coisa que eu não pensei que eu poderia ser remunerado por fazer uma coisa que eu gostasse tanto, né? De repente eu me vi remunerado por isso. Então eu tinha o meu trabalho, né? Eu trabalhava, primeiramente quando eu comecei a trabalhar, eu morava numa fazenda, ali eu trabalhei. Depois eu vim, como todo bom ferreirense, né, para cerâmica, né? Para cerâmica artística, onde, nossa, um abraço para todos os amigos, são amizades aí de uma vida inteira, né? E vamos dizer assim, nessa trajetória toda, cheguei aos festivais de música. Então aí eu comecei a ter uma outra visão, né, musical, né, quando eu vi as minhas canções ali realmente que nasceram materializadas, né, tocando, premiadas. Então os festivais me levaram a ter uma outra visão para uma carreira, né? E eu vi que as músicas agradavam o público, né? E a gente vai cantando assim. No início não. No início a gente fazia umas músicas meio malucas, né? Meio, tipo assim, meio difícil de entender, né? Mas depois aí começamos a fazer uma coisa mais comercial, né? Então, aí um certo dia, depois de ter gravado num disco, aí eu falei independente, né, tal, aí falei, bom,
agora é a hora, tem que ser agora. E aí eu fui. A infância, olha, na minha infância, vamos dizer assim, sim, teve dificuldades, tudo, mas eu, assim, não senti falta de coisas, não. A gente sentia falta, sim, e a gente não tinha o luxo, né? Assim, algo, como eu disse, a gente queria um instrumento, não tinha como comprar, né, esse instrumento, não tinha como adquirir, mas o resto, tipo assim, foi uma infância muito feliz e que eu digo que naquele momento eu não tinha consciência, mas eu sabia que eu estava feliz, sabe? Assim, num lugar, num pequeno paraíso. Eu costumo até dizer que a piscina, ela passava do lado de baixo da minha casa, sabe? Não precisava tratar nem nada, e ela estava lá direto. Você subia pé de árvore, essas coisas? Criado como todo garoto assim de fazenda, né? Vivia correndo em meio a frutas, tudo natural, né? Mas eu sempre fui aquele negócio, não foi assim sempre que eu morei numa fazenda. Eu fui criado numa fazenda dos 10 e saí de lá dos 10 não, dos 11 anos até 21 anos, né? Eu morei numa fazenda. E então eu falo assim que eu tenho essa coisa rural, urbana, né? Que eu vivia ali, urbano, e mesmo morando ali numa fazenda, tipo assim, eu vivi, por exemplo, a explosão das discotecas, os embalos sábado à noite, tudo. Eu acho que tudo isso influenciou para a música própria, vamos dizer assim. Olha, a composição é alguma coisa assim, às vezes pessoal, às vezes não, né? Mas eu costumo trabalhar muito com a coisa assim, com o visual, né? Do que eu vejo, né? Porque cada um tem uma maneira de compor. Na verdade eu não sabia muito disso não, é que eu tive assim, né, os parceiros de composições que já tinham experiências e tal, então iam falando, né, dando um toque. É por isso que eu digo que eu tive muita sorte na questão como artista, tive muita sorte, sempre fui muito bem abençoado, porque eu acabei ali estando em meio a pessoas que já tinham grandes experiências, né, da questão da composição. Mas a composição é isso, né? A gente, como a música, ela, o que acontece? A letra, ela fala da vida, ela fala do amor, ela fala da alegria, da tristeza, da saudade. Dizer assim, como qual música assim que a gente mais gosta é como perguntar para um pai, para uma mãe que tem 20 filhos e perguntar qual que ele gosta mais, né? Porque as músicas são exatamente isso, né? São como filhos, né? Mas eu acredito que Metropolital foi uma canção que ela inclusive que me impulsionou para tudo isso, né? Porque foi uma música assim, na realidade ela não se chamava Metropolital. O nome dessa canção, ela era Sabor Paz, porque, como eu dizia, era um dia assim que eu me peguei, e eu digo assim que foi uma coisa realmente
dada por uma inspiração por Deus, que ela começa a letra: preciso urgentemente encontrar a paz para minha vida ter sabor, né? Sabor de tempero brasileiro, estrangeiro, né? Uma coisa e tal, né? Metropolital. E todo mundo me pergunta o que é isso, o que é metropolital? Então já entrou dentro dessa canção. Metropolital, eu me senti ali um estado de estar, um jeito de ser, uma maneira de viver, né? Digamos assim. Enfim, não dá. Metropolital é um quadro, né? Digamos assim. Cada pessoa que olha um quadro vai interpretar de uma maneira. E Metropolital, e ela surgiu, ela impulsionou a minha carreira. Metropolital, ela se tornou, foi uma letra, se tornou uma canção, ela se tornou uma dança. Metropolital se tornou uma banda. Metropolital fez de mim Evandro Metropolital. Vamos dizer assim, carreira, se for desde que eu comecei realmente assim a cantar, minhas primeiras bandas, tudo, é algo em torno de, inclusive, né, esse ano estamos aqui em 2021, ainda estamos em plena pandemia, né, final de pandemia, mas assim que terminar eu preciso fazer um evento de comemoração de 30 anos de carreira. Se eu pensei em parar, eu pensei sim, como todo artista, seria uma coisa assim, impossível falar assim, poxa, você nunca pensou em parar? Assim, pensei. E até, como diz, fiz uma pausa durante algum tempo assim, quando nasceram minhas filhas, né, gêmeas, e aí assim, o tempo não dava para reconciliar muito, né, entre música, outro trabalho, né, a cuidar das crianças, né, ajudar a cuidar das crianças. Mas aí nesse momento passado, vamos dizer assim, algum tempo, foi que novamente eu costumo dizer que a música me salvou, né? Naquele momento eu estava assim, meio sem poder trabalhar, né? Porque eram 2 crianças, tinha que ajudar também. E aí, poxa, achei aquele trabalho, um trabalho aí fantástico assim de percussionista, que deu para garantir as coisas por muito tempo aí. Então isso foi bacana, né, demais, né? A minha maior conquista, olha, a maior conquista de um músico, realmente, vamos dizer assim, de forma musical, digamos, é o reconhecimento do público, né? Isso para mim é uma coisa assim fantástico, né? Musicalmente também conquista uma coisa que me deixou muito emocionado, né? Na época da questão é eu perceber que quando a gente vai fazer alguma coisa assim para ajudar entidades, vai ajudar pessoas e se ajudar, né? Então eu falei, puxa, mas através disso que eu gosto de fazer, de um talento, eu consigo ajudar as pessoas. Então eu me senti um músico,
me senti um artista, né? Isso falando em questão de conquista musical. Agora, material é tipo assim, de quem não tinha nem um violão, nem uma gaita, hoje eu tenho uns equipamentos de som, de trabalho, né? Tenho instrumentos que realmente me acompanham e dão uma grande identidade. Inclusive eu tenho um instrumento, um violão, né? Que eu chamo ele de tronco elétrico, é muito pesado e tal, do qual eu nem gosto de falar a questão de preço porque eu não tenho intenção de vender. Quem é Evandro Oliveira? Olha, Evandro Oliveira eu considero uma pessoa comum, né? Com defeitos, com qualidades, como todo mundo, né? Mas que chegou até aqui porque com a permissão de Deus e porque também se esforçou para isso, né? Se esforçou para isso. Eu não sei se é realmente essa questão, né, da pergunta, mas é isso. Eu me considero assim, um ser humano normal, com qualidades, com defeitos, né? Mas também tem, como todo mundo, tem uma diferença, né? A questão da gente acreditar no sonho, né? Inclusive uma canção assim que marcou muito a minha vida, né? Perguntou assim, como se eu pensei um dia, né, ter uma carreira assim. Foi uma canção que muita gente conhece, chama Brincar de Viver, né? Uma composição do Guilherme Arantes. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sendo, que você responde sim à sua imaginação. Mas talvez não seja essa questão assim, meio egocêntrica de acreditar muito em mim. Eu acho que a questão é de gostar do que eu faço. Então, quando você gosta do que... É tipo assim, hoje eu olho assim, né, revejo tempos atrás e eu falo, puxa, mas eu tava lá, eu não sabia isso. Hoje eu sei. Então, o importante é isso, a gente está sempre aprendendo, né? E se você gostar do que faz realmente, não é que você acredita, é que você gosta tanto que você quer mostrar, dizer assim, olha, eu sei fazer, poxa, deixa eu fazer. É assim que eu comecei, eu ficava lá, digamos assim, esperando tal, né? Ia ver os amigos tocar tal, e eu ficava lá esperando ver se, pelo menos na última música, né, alguém dava uma chance para mim cantar uma música, né? E poxa, isso cantar uma música só era uma coisa assim fantástica, de ficar sem dormir uma semana. Poxa, influências vocais. Então, o que acontece é essa questão que eu disse da variedade, né, de estilos, de cantores que sempre tiveram presente, né? Que a gente se ouvia muito rádio, né? Então,
a gente ouvia, de repente eu gostava de ficar tentando cantar igual os cantores, né? Então, tinha a época lá, tinha sucesso, poxa, vou cantar o Roberto Carlos, vou cantar ali Tião Carreiro Pardinho, sabe? Sempre nessa influência. Chegou lá, tinha os cantores do Brega, depois vieram os cantores também internacional, inclusive minha mãe gostava muito de Nat King Cole, sabe? Mãe gostava de coisas boas mesmo, né? E eu achava aquilo lindo, né? Porque então eu acho que tudo isso veio um caldeirão de influências, né? A primeira vez que eu ouvi, por exemplo, a voz de Michael Jackson, pessoal ali, Commodore, Bee Gees, Louis Armstrong, sabe? Frank Sinatra, grandes cantores brasileiros aí, pessoal do rock. E essa coisa, então, vamos dizer assim, e depois de você ser um cantor de banda, né? Um dia você tá cantando, sei lá, um baile country, depois você já está nos embailes de sábado à noite, então aí outro dia você, como é que fala, tá cantando Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, poxa, muito, inclusive Gilberto Gil é uma grande admiração que eu tenho por ele. Eu digo que ele é o Ray Charles brasileiro, né? Brincadeira, porque passou por todos os estilos, assim como o Ray Charles, né? Agora, como é que fala? Falar de Michael, né? Inclusive, não sei se está aparecendo aí, mas o visual até que na época Michael acabou se inspirando um pouco em mim, mas tudo bem. Uma coisa que eu gostaria de registrar é essa coisa que você falou, influências vocais. Tá. Eu tinha uma admiração pelas vozes de algumas tias minhas, sabe? Elas falavam como aquelas negras americanas, sabe? Cantavam também muito bem. Tinha uma tia que ela vivia cantando, tipo, grandes cantores, tipo Ângela Maria, sabe? Por aí. Então, como é que fala? Eu tive essa influência. Meus tios também tinham uma voz assim muito, muito bonitas, sabe? Eu lembro da minha tia, da tia Lourdes, que eu achava muito, muito legal assim a voz dela. Eu tentava imitar, sabe? A coisa, achava muito bacana a voz dela. Parecia aquela coisa do blues mesmo, ela falando, sabe? Parecia aquela coisa do blues. A questão de estilo musical, eu digo, cai sempre naquele contexto, né? Eu tenho como espelho Ray Charles, Gilberto Gil, né? Que passaram por todos os estilos, porque logicamente que a gente sempre tem algo que a gente se inclina mais, né? Mas como eu vivi várias tendências musicais da época e esse nosso Brasil, nessa essa grande extensão, não tem como você dizer assim que eu sou esse estilo ou outro, né? Eu tenho samba, eu tenho bossa nova, eu tenho black music, eu tenho pop rock, eu tenho shot, sabe?
baladas. É por isso que sempre assim, as minhas postagens às vezes saem como um MPB pop. Um MPB pop. Rock. Samba soul black. Então, e Metropolital é uma canção que ela tem todos, se a pessoa ouvir e começar a analisar, ela tem todos esses estilos em uma só canção. E eu só sei que é o seguinte, o meu estilo é Metropolital, MPB, pop. A primeira vez que eu subi num palco, poxa, foi uma piada. Não deu muito certo, não. Eu tô dizendo assim, né? Não é assim, um grande palco. Eu tô dizendo, não era um palco, um local assim, mais reservado. Mas não deu muito certo, não. Eu não... Como diz o outro, sabe aquela coisa de você você canta lá em casa, né? Canta em casa... Tal. Aí a hora que vem surgindo esses instrumentos, né? Tal, tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, muda tudo, né? Então, eu achei que não saiu muito legal, não. Achei que ficou mais ou menos ali, na intermediária ali, né? Tal. Mas a segunda vez aí já consegui, tal, fazer alguma coisa. Mas antes disso tem uma coisa, por isso que eu disse essa música Brincar de Viver, né? Não é do Chitãozinho Chororó, que também tem uma música chamada Brincar de Viver. Essa música é uma do Guilherme Arantes, que fez sucesso com a Gal Costa, né? Foi o maior sucesso com a Gal Costa. Aí eu estava numa dessas feiras, né, da cidade, muito grande, aquele palco enorme, né? Aquela coisa enorme. Aí eu pensei assim, puxa, meu Deus, será que um dia eu vou estar em cima de um palco desse, né? E a vida foi correndo ali, né? 2 anos após isso, no segundo ano, lá estava eu em cima desse palco, gigantesco, me perdi lá em cima, né? Vi ainda na época, eu olhei assim quando se falava, via, né? Não era um equipamento tão moderno como era, então aqueles LEDs da potência subia assim, eu pensei, poxa, minha voz está passando por ali. Aquela coisa mesmo de iniciante, né? De coisa. Então, poxa, foi muito, muito bacana mesmo essa relação. Acho que eu fiquei uns 2 dias sem dormir, ficou bacana pra caramba. A vida, como eu já dizia, é a vida, é bonita e é bonita, né? A vida é um dom de Deus, né? Eu considero assim, que a vida é um dom de Deus e a gente chega aqui, tem que fazer ela valer a pena. E valer a pena como? Fazendo o que gosta, né? Lutas nós temos todos os dias, né? Mas quando a gente luta pelo que gosta, pelo que ama, a luta é suave, vamos dizer assim. Até que ela é suave, né? E então sempre vai valer a pena. A gente tem que fazer valer a pena. E o que é a vida, a gente viver valer a pena? Vamos dizer assim, é que a gente possa fazer alguma coisa de bom na vida pra gente, pra si mesmo e pelo próximo. Isso é a vida. E nós temos tudo aqui, estamos, como eu disse, em Metropolital, no melhor lugar do mundo, né?
você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição.